Você de todo o Brasil acompanhando, portanto, as buscas feitas pela polícia. Os bombeiros já estão nesta casa. Os bombeiros, eles vão avaliar toda essa estrutura, se essa casa pode desabar ou não. Quem está aqui comigo? Doutor Oswaldo Nico, é sempre uma satisfação. Esse delegado é fera. Delegado-geral da Polícia Civil, sempre disposto a esclarecer aqui. Delegado, muita gente querendo saber exatamente o que a polícia foi fazer na mansão abandonada. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado aí pelas palavras. Mas é o que acontece, né? Ela está numa situação difícil ali, né? A família largou ela lá, ela está numa situação, você vê que um resto de comida, a situação que está a casa dela, é muito difícil a situação dela. Nós estamos com a Enel, com a prefeitura, agora estamos acionando os médicos para tentar ajudá-la. Isso é uma questão mais social do que policial, que nós temos que atender. Entramos na casa dela com mandado de busca e ela está numa condição de vítima, né? Agora chegou a advogada da irmã, que acabou de chegar também, vai ser avaliado pela autoridade policial. Pode ter aí a proteção dos animais também, tem gente lá que está vendo o que pode acontecer alguma coisa. Enfim, nós estamos mais para ajudar, não para atrapalhar. E, doutor, existe alguma possibilidade dela ficar presa? Tem algum mandado aberto, Interpol, FBI, ou mesmo da polícia aqui no Brasil? São esclarecimentos que eu vejo muita gente perguntando e eu gostaria que o senhor respondesse. Nós temos mandado de busca, não temos mandado de prisão nenhuma. Parece que ela praticou um crime há mais de 20 anos atrás, nós não temos esse mandado de prisão, não. Ela está com mandado de busca, ela não está na condição de presa, não. Daí ela não vai para a delegacia de jeito algum, né? Ela está resistindo um pouco, talvez a gente conversando agora com a irmã dela, né, e com a defensora dela que chegou aqui, e tenta convencer ela para ela mudar, porque a casa é uma casa que tem muita infiltração, a prefeitura está avaliando agora, os bombeiros estão avaliando se tem risco de desabamento, está tudo sendo feito agora, está acontecendo agora. Eu acredito que mais uns 40 minutos a gente vai ter uma situação definida. E o senhor falou que vai tentar convencê-la a sair daí. Quer dizer, então, que não existe a possibilidade de ela ser obrigada a sair daí hoje. Se ela quiser, quando a polícia virar as costas, ela pode continuar? Obrigada ela não é sair, né? Mas a gente está conversando com os familiares, pelo que eu vi aí na TV, as imagens, o pessoal que me relata de lá, que me relatou, as condições são muito precárias para um ser humano. O odor é muito grande, não tem condição de ficar lá dentro, ela está com risco de saúde. Então, é dever nosso, e da prefeitura e do bombeiro, tudo avaliar a situação da casa, se a casa pode cair o telhado, se não pode, para depois a gente ter um juízo final. Pois é, doutor, eu quero aguardar então essas informações, porque de tudo que nós estamos vendo até agora, a Margarida não parece estar disposta a sair da casa. Depois de tantas denúncias, de tantos vizinhos que já bateram a porta, e ela sempre se recusou a sair daí, parece que hoje ela não quer sair também, mas vamos aguardar. O Percival está querendo falar com o senhor também. Oi, Percival. Meu caro Nico, boa tarde. Essa avaliação psicológica... Boa tarde, Perci. Boa tarde. Essa avaliação psicológica é interessante porque, como pano de fundo disso, nós temos uma feroz disputa familiar em torno da herança. Inclusive, essa casa aí, a mansão, faz parte do espólio, e a mãe dela determinou exatamente no testamento, como sua vontade, que a mansão ficasse para a dona Margarida. Agora, Nico, quando a mãe morreu, ela deveria reconhecer, autorizar o sepultamento. Já aconteceu isso, o corpo ficou 3 meses para ser sepultado, por que ela não queria? Agora, meu caro Nico, é o seguinte, por que não há entendimento com a família nessa história? Por que algum familiar não vai aí? Esses contatos familiares já foram feitos, Nico? Exatamente. Olha, vou te falar uma coisa. Eu não deixaria minha irmã morar num lugar desse. Eu acho que você também, ninguém aí, nem papai, ninguém deixaria a irmã morar nessa condição assim miserável, né? Com meio de resto de comida. E que não dá para deixar um ser humano assim. Então, é o que você falou, é uma briga judicial, talvez por herança, alguma coisa assim, e que tem que ser avaliado, né? Quer dizer, às vezes a ganância aí não permite aí, de uma parte ou da outra, né, que tome... E eu acho também que a senhora não está nos seus juízos mentais, né, com capacidade de discernimento.
Delegado-geral da Polícia Civil aqui em São Paulo, doutor Nico, muito obrigado pelas informações. Agora, ao vivo, o engenheiro que avaliou a casa fala com Dionísio. Exatamente, o Passaia. Ao nosso lado está o Álvaro de Godoy Filho, ele é engenheiro da subprefeitura. Álvaro, você já esteve dentro da casa, você conseguiu andar em todos os cômodos. Explica primeiro, existe risco dessa casa vir abaixo? Existe risco de estrutura, inclusive de segurança para Margarida? Então, o que foi dito já, a vistoria ela compreende 3 itens principais, que é a questão da estabilidade, a questão da salubridade e a questão da segurança. Quanto à estabilidade, a edificação ela não tem nenhum risco iminente de ruína. Embora esteja nessas condições que a gente enxerga... Aparentemente é mais uma questão de manutenção, não é nada que mexa estruturalmente com o prédio, né? É mais questão de acabamento, revestimento, esse tipo de coisa. Algum tipo de vazamento, mas isso não traz o risco iminente de ruína do imóvel. Okay? A insalubridade. Quanto à insalubridade, é um pouco delicado falar sobre isso, porque depende de falar com outros órgãos também. Como eu disse, uma limpeza pode resolver o problema. E com relação à segurança? E a segurança é uma casa antiga, então, que precisa um pouquinho mais de elementos. Como eu disse, até terça-feira nós terminamos um relatório mais aprofundado e teremos condição de dar mais informações com relação à estrutura, a segurança do imóvel que ele possa trazer. O senhor disse que é um imóvel antigo, que precisa de manutenção. Existe, a gente viu muitos fios puxados, o que aparenta muitas vezes, uma gambiarra ou algo que não foi cuidado. Existe risco de incêndio por parte de dentro do imóvel, algo que coloca em segurança a própria segurança da Margarida? E aí, meu amigo, como é que você tá? Então, essa questão de segurança, ela é um pouco mais complexa. Por quê? Porque não envolve só uma questão de um fio ou outro. O fio, quando ele está exposto, ele tem uma diferenciação de um fio dentro de um conduíte, por causa do aquecimento. Então, essas questões de você ver um fio fora não quer dizer que crie uma situação de segurança iminente que você tenha que interditar o imóvel. É isso. Então o imóvel não precisa ser interditado? A momento, não. Neste momento, não. Ele não precisa ser interditado neste momento. Mas o que existe lá dentro precisa ser reavaliado? Precisa ser reavaliado. Esse é Álvaro de Godoy Filho, muito obrigado, Álvaro. Ele é um engenheiro que vem acompanhando a Polícia Civil nesse trabalho, Passaia, de cumprir esse mandado de busca e apreensão dentro do imóvel. Vale lembrar que a gente tem mais imagens, deixa eu tentar acompanhar o que estaria acontecendo nesse momento aqui. Os policiais civis já se preparam, alguns aqui do lado de fora, tentando conversar. Eles estão avaliando o restante do trabalho feito durante essa busca dentro da casa de Margarida por esses itens que colocariam em risco a segurança dessa mulher, a insalubridade que poderia colocar em risco a segurança de Margarida Bonetti dentro do imóvel em área nobre de São Paulo, Passaia. Vale lembrar também que além da Polícia Civil, da Subprefeitura, homens do Corpo de Bombeiros também estavam dentro do imóvel. Daqui a pouco a gente conversa mais uma vez com Luiz Carlos Zaparoli para justamente atualizar o estado de saúde de Margarida e se existe condições dela permanecer sozinha dentro de uma casa nesse estado, Passaia. Ok, eu quero agora o vídeo do momento em que a Margarida recebe da polícia a informação de que existe um mandado de apreensão. O momento exato. Nós temos essa imagem, eu quero colocar no ar. Agora, atenção, hein? Olha lá, a polícia, ela chega, a Margarida ali na janela, vai aparecer na janela agora, gente. Tá vendo ali em cima? Olha lá, a Margarida já colocou o rosto para fora e ela tenta justificar. Como ela não é atendida, ela ergue o tom da voz e começa a discutir com os policiais. Nesse momento ela diz, vocês não vão entrar na minha casa porque eu conheço os meus direitos, vocês estão numa propriedade particular e eu quero que vocês saiam daqui. E ela começa a apontar o dedo, sai daqui, sumam daqui, não subam na minha janela. E o policial tenta explicar, olha, não é porque eu quero, é uma ordem que vem da justiça e nós vamos abrir. Se a senhora não quiser abrir a porta, nós teremos de abrir. E se ela não estiver aberta, nós vamos arrombar. E foi o que aconteceu. Mas ela fica ali na janela por muito tempo. E ela não baixa a guarda.
Enquanto ela está do lado de dentro, ela fica nervosa o tempo todo. Margarida Bonetti, ela fala alto, justifica e faz ameaças contra os policiais. Não entrem nessa residência ou vocês podem se arrepender. É o vídeo que nós temos agora. Eu mostro para você em primeira mão e com exclusividade para você que acompanha o Cidade Alerta. E foi uma resistência incrível. Tenho mais imagens de dentro da casa que estão chegando também. Pode colocar. Você de todo o Brasil, você da Record Internacional, eu compartilho os vídeos que nós recebemos de dentro dessa residência. E quanta confusão, quanta desorganização. É difícil acreditar que uma pessoa consiga viver aí em sã consciência, num estado psicológico são. É difícil acreditar. Essa mulher, ela deve estar com muitos problemas emocionais e psicológicos também. Todos os cômodos do mesmo jeito. Na cozinha onde ela prepara o alimento, essa bagunça toda. No quarto onde ela dorme também. De onde vêm todos esses objetos, hein? Uma verdadeira acumuladora. Também acumulava animais de estimação, como alguns têm costumes. Acumulava aqueles objetos antigos, você vê na parede que existem quadros, alguns antigos da época, provavelmente, em que a Margarida era pequena, foi criada aí junto com as irmãs. E outros objetos recentes que ela trazia do supermercado ou da rua e ia enfiando dentro dessa residência. A única companhia de Margarida, me desculpe, era a desorganização de tudo que ela conseguiu acumular durante a vida dela. Tudo que ela conseguiu, ela colocou aí dentro. Objetos e ressentimentos, mágoas, segredos que vieram à tona e que acabaram transtornando a vida dela. Olha só esses sacos, parecem roupas guardadas ali. Eu consigo ver alguns objetos de plástico também. Esse aqui do lado esquerdo parece um abajur ou de repente um lustre que caiu e ela colocou ali em cima. Não dá para ver direito, mas ela tem papel, sujeira no chão. Eu fico com a impressão de que ela não varria o chão também. Mulher que se acostumou a viver com a sujeira e com a escuridão. Daqui a pouco cai a luz aqui em São Paulo e os policiais vão ter de usar lanternas porque eles têm uma ordem. E eles precisam revistar todos esses cômodos. Eles não podem sair daí sem uma revista completa e tem que ser um serviço bem feito. Afinal de contas, foram vários policiais. Policiais civis, bombeiros também foram para fazer uma avaliação dessa casa. Olha, é a mansão de Margarida, portanto, sendo desvendada hoje aqui para todo o Brasil através do Cidade Alerta. Essas imagens que foram gravadas agora há pouco e que eu coloco no ar para você. 17 horas e 43 minutos. Dionísio Freitas, mais informações aí, Dionísio? Pois é, a polícia voltou para o interior do imóvel, Passaia, para justamente buscar mais informações e tentar conversar ainda mais com Margarida Bonetti. O que a gente sabe até o momento é que uma ambulância teria sido chamada para fazer o atendimento de Margarida ainda dentro do imóvel. Existe a possibilidade de que ela possa ser transferida para uma unidade de saúde ou levada a ponto de ficar internada ou para que ela receba um primeiro atendimento e possa ser encaminhada para familiares. Essa é a primeira possibilidade. Lembrando que eu acabei de ter essa informação, Passaia, ela era atendida por profissionais da prefeitura, o pessoal da assistência social, que tentava trabalhar o lado psicológico da Margarida Bonetti com relação ao perfil de acumuladora dentro do imóvel e a possibilidade de maus tratos a animais. Mas ela sempre foi uma pessoa com temperamento muito difícil. Nós conversamos com alguns profissionais que falam que a Margarida, quando os atendia da janela. Ela praticamente não permitia a entrada dessas pessoas dentro da casa. Então sempre foi um temperamento muito difícil e nesse momento a Polícia Civil, junto com os órgãos que vieram acompanhar esse trabalho dentro da mansão, tentam agora negociar talvez uma saída pacífica por parte de Margarida Bonetti para que ela possa receber atendimento médico e possa ser medicada diante de tudo o que ela vem passando nos últimos anos e inclusive no dia de hoje
Vale lembrar, ô Passaia, que ela é uma senhora de 78 anos, que mesmo com um temperamento muito difícil, ela teve um pico de estresse aí ao não permitir a entrada da polícia dentro da casa. Lembrando que a polícia veio aqui cumprir um mandado de busca e apreensão, um mandado que foi emitido justamente para tentar investigar se ela estaria sofrendo algum tipo de abandono, se ela estaria vivendo uma situação insalubre dentro do imóvel. Isso já ficou comprovado ao encontrar muitos entulhos dentro da casa, em quase todos os cômodos da casa, para não dizer em todos. E eu falo em quase todos porque a polícia ainda não teve acesso a todos os cômodos da casa, mas a polícia vinha trabalhando para justamente trazer aí dignidade para a vida dessa mulher que aos 78 anos era uma figura emblemática aqui na região de Higienópolis, área nobre de São Paulo, onde o metro quadrado é um dos mais caros da capital. Ela, que sempre apareceu aqui do lado de fora com um creme no rosto, hoje recebeu os policiais, segundo as agentes que entraram na unidade, também com esse creme no rosto, mas numa quantidade um pouco menor. E com muita resistência tentou expulsar os policiais de dentro do imóvel. Nesse momento também estaria lá dentro a advogada da família, tentando intermediar toda essa situação e, claro, colocar em contato a irmã e o filho da Margarida Bonetti, em contato com as forças policiais e as unidades de saúde que estão vindo aqui para casa para que tudo isso termine de forma pacífica, e a gente vai acompanhando todo esse trabalho junto com a ação feita pela Polícia Civil, com a subprefeitura, com a Companhia de Energia Elétrica. E vale salientar, ô Passaia, que existia aí uma grande dúvida com relação se o imóvel tinha ou não energia elétrica, se existia condições elétricas. Nós vimos que o engenheiro responsável disse que existem sim muitos fios, mas aparentemente não trariam risco à segurança de Margarida Bonetti. Mas vale lembrar que qualquer curto-circuito no imóvel deste tamanho, com a quantidade de entulho que existe ali dentro, colocaria sim em risco a segurança dessa mulher. Nós temos imagens aí nesse momento do pessoal do SUS, da Unidade Básica de Saúde aqui da região, que veio até o imóvel justamente fazer essa ponte, essa negociação com a Margarida Bonetti para que ela aceite o atendimento médico e possa sair daqui em uma unidade, em uma ambulância, até uma unidade de saúde próxima, um hospital ou um hospital particular, ou talvez até um hospital que seja escolhido pelos familiares para que ela possa receber atendimento médico adequado e possa deixar a região em segurança e ficar em segurança também, né, Passaia? Porque é uma senhora de 78 anos que estaria vivendo um momento de muita pressão psicológica e, claro, existe por trás disso tudo aquilo que a gente vinha falando. Uma disputa judicial pela casa, um entrave entre os irmãos em algum momento, todo o histórico dela que traz aí a ida para os Estados Unidos, a acusação de situação análoga à escravidão com uma pessoa que convivia com toda a família, a volta para o Brasil, a possível separação do marido, do René, que hoje teria uma vida estável nos Estados Unidos, teria cumprido a pena de quase 7 anos de prisão, teria recomeçado a vida, já teria outros parentes nos Estados Unidos, já teria reconstituído uma nova família nos Estados Unidos. Então é uma mulher que precisa de acompanhamento, é o que todas as pessoas, inclusive os atendentes do SUS, aqui o pessoal da Unidade Básica de Saúde da região, diz que é uma mulher que precisa sim de assistência médica para continuar vivendo com dignidade. Então é tudo isso que a gente vem acompanhando agora. Existe a expectativa que essa ambulância chegue dentro de alguns instantes e nós vamos acompanhar tudo isso ao vivo, Passaia.